Minha sogra disse radiante para minha esposa grávida: "Estamos mudando para sua casa, então alguém bateu na porta. Ela está grávida, não morrendo", minha mãe disparou. "Ela vai se virar. Já alugamos o seu apartamento." Pisquei, sem acreditar. Minha esposa estava ao meu lado, com a barriga redonda, o rosto pálido, apertando a minha mão cada vez mais forte a cada segundo. Era para ser uma visita rápida, só para entregar uns presentes antes de nos mudarmos para o nosso apartamento do outro lado da cidade. Finalmente teríamos o nosso próprio canto. Depois de anos economizando, deixando de fazer viagem de lua de mel e de tirar férias, agora estavam nos dizendo que não tínhamos mais uma casa. Sua irmã e a família dela vão se mudar para lá. Minha mãe continuou como se não fosse nada, bebericando chá. O marido dela acabou de perder o emprego. As crianças precisam de estabilidade. E nós não? Perguntei baixinho. Meu pai me dispensou com um gesto, como se eu fosse uma mosca chata. Não haja como criança, Caleb. Seja homem. Sacrifique-se pela sua família. Olhei para o lado. Minha irmã estava jogada no nosso sofá, como se já fosse dela. Os filhos dela pulavam nas almofadas. O marido dela nem sequer tirou os olhos do celular. Minha esposa sussurrou: "Para onde nós vamos?" "Não sei", respondi com o maxilar travado. "Mas aqui não ficamos." Naquela noite, colocamos nossas coisas no carro e fomos para um hotel barato do outro lado da cidade. Ela chorou até pegar no sono. Fiquei sentado no escuro, pensando. Na manhã seguinte, liguei para minha mãe, mas ela não atendeu. Só atendeu quando alguém bateu na porta dela e tudo começou a mudar. A batida na porta aconteceu logo após as 10 da manhã. Eu não estava lá, mas soube do que aconteceu pelo vizinho, pelo meu primo e mais tarde pela própria mulher. Minha mãe abriu a porta esperando uma entrega. Em vez disso, encontrou o obstetra da minha esposa no corredor. Ele segurava uma pasta na mão, calmo, mas firme. "Senhora Monroe", disse ele, "fui informado de que sua nora grávida foi recentemente desalojada de onde morava devido a uma decisão familiar. Dada a gravidez de alto risco e o estado de saúde mental dela, registrei isso como uma emergência médica." Minha mãe congelou. "Ela está hospedada em um hotel", continuou ele, "sem acesso ao suporte adequado, o que pode colocar em risco tanto ela quanto o bebê." "Eu não sabia." Ela gaguejou. Ele não a deixou terminar. "Há implicações legais, senhora Monroe. A senhora consta como a principal coproprietária daquele apartamento." Ela tentou se esquivar, mas não adiantou. Eu havia aberto o processo de documentação de emergência naquela manhã. E aquilo era só o começo. Ao meio-dia, entrei em contato com um advogado especializado em direitos do inquilino, que conheci por meio de um amigo da faculdade. Às 15h, minha mãe ligou. Não atendi. Às 18h, a irmã mandou mensagem: "Que diabos você fez? O advogado veio aqui." Apenas me virei para minha esposa, que tirava uma soneca tranquila na cama do hotel, e sussurrei: "Eles queriam te tratar como se você fosse um móvel. Vou garantir que eles nunca se esqueçam disso." Minha esposa e eu fomos ao apartamento por volta das 19h, apenas para pegar as vitaminas pré-natais dela, alguns documentos e o kit de tricô dela. Não planejava falar muito, mas minha irmã já estava na porta, de braços cruzados, com um sorriso falso digno de vilã de novela mexicana. "Ah", ela debochou, "você a trouxe de volta? Achei que você fosse mais esperto a essa altura." Atrás dela, vi meu cunhado sem camisa, jogado no meu sofá como se fosse o dono do pedaço.
A mão engordurada dele segurava uma lata de refrigerante ao lado de uma mamadeira que nem era nossa. Minha mãe apareceu no corredor, com o rímel borrado de chorar, agindo como se ela fosse a vítima. Esta é uma casa de família, Caleb, disse ela com uma calma forçada. Já está cheia. Não desabafei. Apenas olhei para o rosto cansado da minha esposa, a força resiliente em seus olhos, e fiz um aceno com a cabeça. Ela se virou. Caminhou de volta para o elevador e não olhou para trás. Naquela noite, terminei a segunda ligação com o advogado. Descobri que eu tinha 67% da propriedade do imóvel. O restante estava no nome do meu falecido pai, e agora era legalmente meu por direito de inventário. E quando entrei com a ação formal de despejo, eles nem viram o que os atingiu, porque os deixei aproveitar um último jantar tranquilo, bem antes de a tempestade chegar. As notificações de despejo foram entregues por um oficial de justiça na tarde seguinte. Calculei o horário perfeitamente. Logo após o almoço, quando eu sabia que minha mãe estaria assistindo a novela e minha irmã estaria postando stories no Instagram direto da minha cozinha, como se fosse dela. Elas abriram a porta, esperando compras. Em vez disso, depararam-se com um homem fardado segurando envelopes brancos com peso legal, e eu não fui. Fiquei com minha esposa no hotel barato perto do centro médico. Não era o ideal, mas era tranquilo. Ela não perguntou o que eu tinha feito, apenas esticou a mão, entrelaçou os dedos nos meus e sussurrou: "Obrigada por nos proteger." Mas naquela noite, logo após as 21, a tempestade começou. Meu celular acendeu com 10 chamadas perdidas da minha mãe. 3 mensagens de voz da minha irmã, alternando entre gritos e soluços. Meu cunhado mandou uma mensagem que dizia apenas: "Você vai se arrepender disso." Desliguei o aparelho. Deixei que sentissem o pânico que eu costumava carregar toda vez que voltava para casa, porque a batida na porta que eu esperava não era deles. Ela veio 2 dias depois. O mesmo sinal do elevador tocou. O mesmo corredor. Mas dessa vez, a batida na porta não foi de raiva. Foi educada. Vinha de alguém que não fazia parte daquela bagunça toda, mas que tinha autoridade sobre ela. E assim que a porta se abriu, tudo começou a se encaixar. Aquela batida ecoou como um sino de acerto de contas. Quando minha mãe abriu a porta, esperando por mim, ou talvez por mais reclamações do síndico do prédio, foi recebida por um homem de terno cinza chumbo, pasta na mão, crachá de identificação. "Minha senhora, meu nome é Peter Lang, sou da Divisão de Fiscalização da Secretaria de Habitação do município." Pude perceber a voz dela vacilar. "Do que se trata?" "Inspeção de rotina", disse ele, calmo como um lago sem ondas. "Recebemos uma denúncia anônima sobre moradores não autorizados, sublocação ilegal e uso irregular de serviços públicos neste imóvel. Estou aqui apenas para verificar." Minha mãe gaguejou. Minha irmã apareceu atrás dela com roupas de academia, o rímel meio borrado, fuzilando com os olhos. "Mas este é o apartamento do meu irmão." Ela disparou. Peter Lang abriu a pasta com calma. "Não. De acordo com a transferência de escritura registrada no mês passado, este imóvel pertence legalmente a Caleb Monroe. E de acordo com estas violações de contrato assinadas, a senhora e sua família estão invadindo a propriedade." Silêncio absoluto, seguido de gritos. "Você não tem o direito. Isso é propriedade da família. Vocês não podem fazer isso conosco." Peter Lang nem piscou. "Eu não posso, mas estou fazendo." Ele entregou uma ordem formal de desocupação imediata. O não cumprimento resultará em ação judicial. Vocês têm 48 horas.
Assistia tudo pelas câmeras de segurança do saguão, tomando um café com a minha esposa, que estava com a mão apoiada sobre o coração do nosso filho. E pela primeira vez em anos, senti que era o protagonista da minha própria história. A ordem de despejo destruiu qualquer falsa autoridade que minha mãe achava que ainda tinha. Mas não tinha acabado. Naquela noite, ela me ligou, não para pedir desculpas, não para perguntar como estava a minha esposa grávida, mas para me culpar. Você nos envergonhou. Sua irmã está chorando. Seu tio disse que você está virando as costas para o seu próprio sangue. Não é assim que uma família funciona, Caleb. Respirei fundo, olhando pela janela onde minha esposa regava o pezinho de manjericão que ela tinha cultivado desde a semente. A barriga dela se curvava suavemente sob o suéter. O nosso futuro, vivo e real, é assim que uma família funciona, eu disse. Nós protegemos as pessoas que escolhemos amar. E eu escolhi ela. Você escolheu humilhá-la. Você está nos punindo. Não, eu só não estou mais protegendo quem não me protege. Ela ficou em silêncio e depois sibilou. Você vai se arrepender. Desliguei. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de voz da minha irmã. Lágrimas, gritos. Você estragou tudo. Você sempre teve inveja. A mamãe disse que você sofreu lavagem cerebral. Você vai voltar rastejando quando ela te largar. Não respondi, mas fui abrir a caixa de correio. Lá dentro havia um cartão amassado com rabiscos infantis feitos de canetinha laranja. Tio Caleb é meu herói. Com amor, Ava, minha sobrinha, filha dela. Em algum lugar daquela casa corrompida, uma pequena luz ainda brilhava. E eu sabia que a batalha ainda não tinha acabado. Não até eu romper esse ciclo de vez. 2 noites depois, um chaveiro veio até aqui. Minha esposa tinha pegado no sono cedo, com os pés inchados, exibindo um sorriso suave nos lábios enquanto sonhava. Fiquei no corredor com o chaveiro, encarando o pequeno cofre que eu tinha escondido no armário anos atrás. Lá dentro estava cada recibo, cada mensagem, cada conversa gravada, cada mentira que eles achavam que eu tinha esquecido. Veja bem, minha família tinha o hábito de reescrever a história, mas aprendi cedo que a única maneira de sobreviver a abusadores que se dizem do mesmo sangue é manter a verdade documentada. Enviei cópias para o advogado naquela manhã. Depois fiz algumas ligações. As escrituras de propriedades que eles tentaram transferir para o meu nome foram revogadas. O contrato de aluguel que minha mãe falsificou usando meus documentos de infância foi anulado. Liguei até para o conselho tutelar, porque a forma como minha mãe gritou com a Ava durante aquela última visita ainda me assombrava. E então liguei para um jornalista, alguém que vinha escrevendo sobre fraude de herança e abuso geracional em famílias ricas de classe alta. Naquele fim de semana, a matéria foi publicada. O nome Monroe, por trás das cortinas de uma família perfeita, viralizou. A vergonha, os holofotes, a verdade, tudo isso queimou a falsa reputação deles como fogo em palha seca. Mas o que realmente selou o destino deles? A carta que deixei na porta da minha mãe, que dizia: Você me ensinou a destruir o que eu amo. Então comecei pela mentira que você construiu. Manhã de domingo, vento frio, uma batida na porta. Ava abriu e lá estavam eles. Minha mãe, minha irmã, o marido dela, os 3 parados ali usando casacos baratos, com rostos pálidos de desespero. Dei um passo à frente, sem raiva, sem sarcasmo, apenas exausto de tudo aquilo. Nós perdemos a cobertura, minha irmã desabafou. O Brad perdeu o emprego.
A empresa com a qual você fez parceria. Ela gaguejou. Eles colocaram ele na lista negra. Minha mãe acrescentou: estou sendo investigada por fraude de locação. Os vizinhos não falam mais comigo e estamos sendo despejados. Meu cunhado sussurrou: pensamos que talvez você nos deixasse ficar aqui, só por um tempo. Ava olhou para mim. Ela não precisava dizer uma única palavra. Virei-me para minha família. Vocês sabiam que a Ava tem acordado no meio da noite com crises de ansiedade? Perguntei calmamente. Ela começou a gaguejar de novo depois do que vocês disseram para ela. Tive que procurar um terapeuta para ela. E ela está grávida. Eles se mexeram, desconfortáveis, olhando para o chão. Vocês todos me ensinaram uma coisa, continuei, que o amor não é algo que se exige por laço de sangue. É algo que se conquista pela forma como você trata as pessoas quando elas não têm nada. Minha mãe parecia prestes a chorar. Segurei a maçaneta e pouco antes de fechar a porta acrescentei: vocês nos trataram como fardos na nossa própria casa. Agora vocês sabem como é ficar do lado de fora. Clique. O silêncio que se seguiu foi a paz mais ensurdecedora que já senti em toda a minha vida.